Eu vou resolver com você aqui a questão número 4. A maioria das questões, você precisa entender primeiro o que está sendo pedido, né? Qual é o problema que tem que ser resolvido. Se você preferir, você pode anotar em algum, sei lá, um bloco de notas ou no caderno qual é o problema e como ele é resolvido. No caso da questão 4, é uma média ponderada. Então, você tem que saber calcular uma média ponderada. Se você não souber, pesquisa no Google rapidinho e descobre. Essa questão, ela quer que você leia 5 números reais e calcule a média ponderada desses números. Ele quer 5 números, cada um em uma linha, não é tudo na mesma linha. Então, números reais, então é float, né? E na entrada ele pede o nome das variáveis, como x1, x2 até x5, em linhas separadas. Ele sempre vai especificar o que ele quer e como ele quer. Nessa parte da entrada, ele fala exatamente como ele quer que seja escrito. E se você não fizer dessa forma, provavelmente vai dar errado. Aí vamos lá. Para colocar essas 5 variáveis reais x em linhas separadas, a gente vai fazer 5 linhas de input. O input ele serve para permitir que o usuário digite o valor. Então, a gente bota aqui x1, tem que dizer que é float, e coloca input. E o input tem que ter os parênteses, né? E aí, a gente repete isso para os outros 4, né? Ok, feito isso, o que esse programa faz até agora? Ele lê 5 valores de x. x1, x2, x3, x4, x5, um por linha. Se você rodar ele aqui, ele vai ler 5 valores e depois ele vai encerrar o programa. Porque é só isso que ele faz. Foi só isso que a gente pediu para ele fazer. No caso da média ponderada, cada valor vai ter um peso, né? E ele já declarou aqui pra gente, ele já pediu para ser peso 1, peso 2, peso 3, 4 e 5 para cada x1. E depois dividir por 15. Então, a gente vai só copiar essa fórmula aqui, colar. Porém, quando a gente cola a fórmula desse jeito aqui que está escrito, não fica da formatação certa. Então, a gente tem que ajustar. Começando aqui pela multiplicação, em Python, você tem que representar a multiplicação por um asterisco. Aí, como é a gente nem precisa mostrar esse, mas eu vou deixar para você não se confundir. Aí, da soma tá certo, é assim mesmo que representa. E aí, você vai colocando, porque no caso da multiplicação aqui, na forma que ele representou, a gente sabe que está multiplicando mesmo não tendo nenhum sinal. Mas no Python, o programa não sabe, então você tem que colocar o asterisco. É asterisco, né, que fala? Não sei. Representando que tem uma multiplicação ali. E o da divisão é assim mesmo, é a barra inclinada. E aí, normalmente, o que você pode fazer para esse programa não ter erro e não ficar confuso? Colocar entre parênteses para eles fazer a multiplicação primeiro, né? E depois somar. Normalmente ele vai fazer isso sozinho, porque ele tem uma ordem de prioridade, né? Mas é bom demarcar para garantir que isso vai acontecer. Feito isso, a gente já tem a nossa média ponderada, né? O programa vai ler cada x, depois vai colocar cada x aqui, ó. Depois que ele leu, cada x aqui já vai ter o valor que ele leu. Então, o x1 que foi digitado vai para cá, o x2 vai para cá, assim por diante. E o mzinho, que está representando a média, vai fazer exatamente essa fórmula aqui. O computador vai ler essa linha e vai executar exatamente assim. E aí, o que ele pede para a gente fazer? Imprimir o resultado dessa média com 3 casas decimais. Para imprimir, a gente usa o print. E aí, entre parênteses, a gente coloca o que a gente quer que seja impresso. Como ele só quer o número, ele não quer que a gente escreva nada, não precisa colocar as aspas. Porque as aspas, elas servem para você escrever um texto e ele aparecer exatamente como você escreveu, mas ele só pediu o resultado em número.
E aí seria o quê? O próprio M. Mas se eu escrever só print M, olha o que vai acontecer. Ele vai me dar a saída só com uma casa decimal. Porque como foi uma expressão com divisão, o M, automaticamente ele vira um float também. Só que como deu o inteiro, como deu um número que não é quebrado, ele arredonda e bota só uma casa decimal. Mas se a gente formatar isso e pedir para o programa colocar 3 casas decimais, ele coloca. Aí existem várias formas de formatar essas variáveis. A que eu uso é a seguinte: aspas, porcentagem, ponto. Aí esse número que eu vou botar aqui é o número de casas decimais e um F de float. Aí você fecha as aspas e coloca porcentagem de novo, M. Vamos ver se vai funcionar. Aí, funcionou. Ele fez exatamente o que a questão pede. Colocou o resultado com 3 casas decimais. Existem outras formas de fazer isso aqui. Inclusive, ele sugere algumas. Em outras questões, ele sugere. Ó, assim, ó. Outras formas de formatar. Mas eu acho essa a mais fácil de lembrar. E para essas questões aqui, serve. Então, não vai dar problema, não. Talvez mais pra frente seja diferente, mas no próximo conteúdo eu ainda não aprendi, então não sei. Mas é basicamente isso. O programa tá montado, é só isso que precisa fazer. Ó, você lembra que você sempre começa com a entrada. A entrada que ele pediu foi exatamente essa, em linhas separadas, e foi o que a gente fez. Depois, o cálculo que tem que ser feito, que foi o da média que a gente fez, e a saída, que era um print da média, do resultado da média, formatado com 3 casas decimais. Então, só isso aqui, o programa já tá pronto, já tá feito. Se você copiar e colocar aqui no lugar da resposta, vai dar tudo certinho. Mas aí, como é que você faz para garantir que os resultados vão bater sem você ficar enviando aqui? Porque se você enviar 4 vezes, você começa a perder nota. Então, você tem que fazer como? Testa sempre. Esse negócio que eu tô usando aqui é o VS Code, Visual Studio. Mas o professor usa aquele outro, né? O Tony, não sei. Não sei qual sua professora usa, mas qualquer que seja, com certeza tem essa parte do terminal para você testar os valores. Aí você pega e testa exatamente o que ele pediu aqui, ó, nos exemplos. Ó, ele pediu 4, 4, 4, 4. Tem que dar 4 com 3 zeros. Você digita o que ele pediu e testa se deu a mesma resposta. Aí você pode tentar com outros valores também. Normalmente ele dá mais de um, nessa questão ele deu só um. Mas aí você testa com outros valores para confirmar se a resposta tá certa e se não tá dando nenhum problema de apresentação, que é como essa resposta tá escrita, né? E aí, depois que você tiver certeza que tá certo, você joga aqui. Porque senão, ó, você vai perdendo 1% da nota a cada tentativa errada a partir da quarta. Então, garanta primeiro que tá certo, depois joga aqui.